Boa tarde, pessoal. Nessa tarde eu estava refletindo sobre a palavra do Senhor em Ezequiel, que se encontra no capítulo 37, versículo 1, que diz assim: A mão do Senhor desceu sobre mim, ele me arrebatou em espírito e me colocou no meio de uma planície que estava coberta de ossos. Ele fez-me circular em todos os sentidos no meio desses ossos numerosos que jazia na superfície. Vi que estavam inteiramente secos. Disse-me o Senhor: Filho do homem, poderia esses ossos retornar à vida? O capítulo 1 até o versículo 3. Eu estava meditando e esta palavra ela falou profundo no meu coração. Porque nós sabemos que o Senhor, Ele levanta profeta. Nos dias de hoje, a qual nós podemos ver como está a violência, a falta de amor, muitas coisas acontecendo, a palavra de Deus se cumprindo. E lá no passado, Deus levantou Ezequiel como profeta dele para profetizar para os ossos secos. Mas antes ele testou Ezequiel, quando ele disse: A mão do Senhor desceu sobre mim, ele me arrebatou em espírito. O Espírito de Deus arrebatou o espírito de Ezequiel e colocou numa planície, no meio de inúmeros ossos secos. E ali ele pôs Ezequiel a refletir. Ezequiel tinha um chamado do Senhor, ele era profeta. Nós estamos no capítulo 37, na palavra do Senhor. Ezequiel começa no capítulo 1. E do capítulo 1 nós podemos ver como o Senhor levantou Ezequiel como profeta na terra. Como o Senhor enviou Ezequiel até Israel, em algumas passagens. É maravilhoso o chamado de Deus na vida de Ezequiel. E aqui ele botou Ezequiel a refletir, Creio eu que o Senhor poderia estar dizendo para ele: olha, Ezequiel, nessa planície, olha quantos ossos secos, são inúmeros, são numerosos esses ossos. E ele disse para Ezequiel: creio eu assim. Não era você também, Ezequiel? Não estava você também, Ezequiel, em uma planície, como um osso seco? Te levantei eu de lá, Ezequiel. Eu te levantei de lá, do meio dessa planície, e te coloquei de pé para profetizar hoje nesta planície de ossos secos, de números de ossos secos. É uma palavra maravilhosa, porque Ezequiel, a resposta dele para o Senhor, o Senhor disse para Ezequiel: Filho do homem, poderia esses ossos retornar à vida? O Senhor pergunta para os profetas de hoje em dia, ou para nós, talvez também, profetas que estão com talentos enterrados, profeta que não tem se colocado de pé, como Ezequiel, como Deus colocou Ezequiel. Mas eu quero te dizer nessa tarde
que há tempo de Deus para tudo. E este é o tempo de nos colocar de pé para profetizar nessa planície de osso seco. Como Ezequiel, ele disse para Ezequiel: filho do homem, poderia esses ossos retornarem à vida? Quantos ossos secos que precisam retornarem à vida? Quantos ossos secos, quantas famílias sendo destruídas, quantas mães em oração, esperando um filho nas drogas, se tornar aos pés do Senhor, se tornar vida, porque não vivem mais, vegetam sobre as drogas. Passei por situações muito difíceis. Creio eu que cada momento da minha vida, o Senhor esteve me amparando, passando comigo nos momentos difíceis. Não tenho estado na glória, mas tenho obtido experiência no Senhor Jesus. O quão é difícil estar no meio do vale dos ossos secos. Já estive no meio do vale dos ossos secos. Já estive com a minha família no vale dos ossos secos. E aqui o Senhor diz para Ezequiel: filho do homem, poderia esses ossos retornarem à vida? São numerosos os ossos que podem retornarem à vida. E aqui Ezequiel diz, ele faz uma pausa e pensa e fala: Senhor Jeová, respondi, ele diz, respondi, Senhor Jeová, só vós sabeis. Ezequiel disse para o Senhor, e aqui eu posso entender que Ezequiel, ele tem um chamado de Deus. Ele diz para o Senhor: só vós sabeis. E o Senhor estava ali apresentando a Ezequiel esses ossos secos, mostrando a Ezequiel que assim ele esteve com a vida dele como um osso seco. E de lá o Senhor tirou ele para profetizar para inúmeros ossos, para inumerosos ossos secos voltarem a viver. Não é diferente nos dias de hoje. Há numerosos de ossos secos precisando voltarem à vida, nas bocas de fumo, nas drogas, nos vícios das drogas, no vício da bebida, muitos lares sendo destruídos, muitas famílias sendo destruídas. Há um vale de ossos seco. Estamos nos últimos dias na face da terra. E cada vez mais esse vale de ossos secos está se aumentando. A palavra do Senhor, ela está se cumprindo. Por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. E nós sabemos que hoje em dia são muitas poucas pessoas que querem profetizar para os ossos secos. Estão pregando a palavra do Senhor, estão. Mas muitos se recuam devido a muitos acidentes, muitos acontecimentos, como profetas, que já foram ao monte, chegaram até morrer, ao voltar de oração. Muitos estão sentindo medo de ir até o osso seco, mas Deus, ele levanta profeta para levar a palavra como oráculo. Deus levanta profeta para ser o porta-voz dele, oráculo, porta-voz do Senhor. Ezequiel era um porta-voz do Senhor. Ele foi profetizar para esses ossos secos. Quando o Senhor arrebatou Ezequiel em espírito,
e levou até a planície, ele estava mostrando: olha, Ezequiel, quão são numerosos esses ossos secos, Ezequiel. Também não estava você assim, Ezequiel? Não era você um osso seco? Eu te dei vida. E hoje, Ezequiel, eu te trago aqui esses ossos secos. Não poderia eles também ter vida? Ezequiel disse: só o Senhor sabe. O Senhor, Ele sabe mesmo, Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe de cada um de nós. Os olhos do Senhor contemplam toda a face da terra, sabe todas as nossas necessidades, a necessidade de cada um. E Ele tem um chamado na vida de cada um de nós. Então aqui o Senhor, mais embaixo, no capítulo 4, o Senhor começa a ordenar a Ezequiel, para ser oráculo, para falar para os ossos secos, ser oráculo, ser porta-voz dele, falar para os ossos secos, para que os ossos secos viessem se ajuntar, se rejuntar e criar vida, assim como o Senhor ordenou. Eu quero dizer para vocês, que a palavra do Senhor, ela é maravilhosa. Quando nós meditamos nela, nós podemos entender o chamado que Deus tem na nossa vida. É muito lindo. Eu quero dizer aqui no capítulo 1, Ezequiel, o Senhor, quando chamou Ezequiel, no capítulo 1 de Ezequiel, ele era um deportado. Ele estava ali como um deportado, creio eu, pensativo, nas margens ali, deportado, quietinho. E o Senhor chamou Ezequiel. E, primeiramente, o Senhor, quando começou a trabalhar na vida de Ezequiel, no capítulo 1, ele estava ali quietinho, não entendia, não conhecia, não tinha conhecimento, experiência. O Senhor chamou e deu a primeira visão para ele. A primeira visão de Ezequiel foi visão do carro divino. Uma visão a qual Deus estava mostrando como estava o povo dele, o povo de Israel. Ali o Senhor estava chamando Ezequiel como profeta. E em algumas das suas profecias, até chegar ao 37, ele foi no capítulo 2, ele falou assim, quando Ezequiel, no primeiro capítulo, ele ficou assustado com o chamado do Senhor na vida dele, ele se jogou ao pó. Ele se jogou ao pó e ficou aterrorizado sobre aquela visão que o Senhor mostrava para ele. É ali no capítulo 2, podemos ver no capítulo 2, verso 1, que o Senhor diz assim: filho do homem, coloca-te de pé, porque eu falarei contigo. No capítulo 1, Deus deu a visão a Ezequiel. Deus estava levantando Ezequiel como profeta. Estava mostrando para Ezequiel que tinha um chamado na vida de Ezequiel. No capítulo 2, ele disse para Ezequiel, Ezequiel se prostrou quando esteve aquela visão. Creio eu que sentiu medo ao ver aquilo. Creio eu que ele ficou sem entender. Ele prostrou seu rosto no pó, ao pó. E aqui, no capítulo 2, ele fala, Ezequiel, coloca-te de pé que eu falarei contigo. E ali o Senhor começou a falar com Ezequiel, levantando Ezequiel como profeta, para falar com o povo de Israel. E ali, o Senhor foi falando com Ezequiel, mostrando Ezequiel, dando visões a Ezequiel,
mostrando como estava a situação daquele povo e mandando ele ser porta-voz, ser oráculo, falar do Senhor, mesmo que aquele povo não aceitava. Mas era necessário que Ezequiel falasse, que seguisse Ezequiel porta-voz do Senhor. E no capítulo 37, o Senhor fala sobre os ossos secos. É o título, ossos secos, os ossos secos. Né? E aqui o Senhor manda Ezequiel profetizar sobre os ossos secos. Ezequiel passou do 1 até o 37, Deus usando Ezequiel em vários momentos, diversas maneiras para falar com o teu povo, para falar como ele queria, com quem ele queria, a forma que ele queria usar aquele povo, vinha a forma que ele queria tocar no coração daquele povo. E aqui Jesus, o Senhor, traz Ezequiel até a planície de ossos secos. Quantos Ezequiel temos sobre a planície de ossos secos? Quantos Ezequiel que não estão profetizando, que hoje em dia sente medo de chegar às bocas de fumo, tem medo de uma pistola, tem medo de um 38 ou dessas armas pesadas a qual eu não conheço. Ouço falar nos jornais, né? Tem medo de falar aos ossos secos. Mas aqui o Senhor, Ele colocou Ezequiel sobre a planície de ossos secos e mostrou a Ezequiel: olha como é numerosos os ossos secos. Poderia eles ter vida? E Ezequiel disse: o Senhor sabe, o Senhor sabe, o Senhor sabe que tem muitos ossos secos na face da terra. Tem muitos ossos secos, mas também tem muito Ezequiel para profetizar. Tem muito profeta recuando por medo. E hoje, nesta tarde, eu pude entender que é muito lindo o chamado de Deus na nossa vida. Às vezes, no trabalho, eu me deparo diante da palavra do Senhor e muitas coisas vêm ao meu coração. O Senhor fala ao meu coração: te chamei como profeta. Reconheço que não estou como o Senhor queria que estivesse, ou como o Senhor quer que eu esteja. Mas assim como o Senhor está falando comigo nesse momento, creio eu que o Senhor não tocou no meu coração à toa para fazer este vídeo, porque creio que o Senhor está falando com muitos Ezequiel. Assim como o Senhor está falando comigo hoje, eu creio que o Senhor neste vídeo está falando com mais pessoas. Muito obrigado pela atenção.